Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender aqui a fazer o red. Então vamos lá, esse panda vermelho, para ele eu tô usando o vermelho fluorescente da Ceramania Corantes. Eu sou Esté Paixão, o meu canal é Aulinhas da Paixão, você também vai poder ver esse passo a passo por lá. E aqui eu vou pegar a massa branca, vou molhar um pouquinho, eu sempre tinjo em poucas quantidades. Pego ali o corante, faço essa pastinha e vou misturando, tá? O corante é maravilhoso, gente, não suja as mãos, se você fizer dessa maneira aqui vai ficar perfeito. E ele não muda a consistência da massa, né? Ele vai fazer ali uma tonalidade bem uniforme. Eu coloquei um pouquinho mais, porque eu quero ele bem vermelho. Vou misturar mais um pouquinho. Eu misturo sempre molhando um pouquinho dessa cavidade da massa. E olha só que cor linda que já ficou. Lembrando que a gente sempre tinge e deixa um pouco mais claro do que a gente quer no resultado final, porque a massa ainda vai secar e ainda vai escurecer mais ou menos aí até uns 3 tons, tá bom? Não esquece disso, sempre tinge um pouquinho mais claro, porque ele ainda vai escurecer. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui com uma partezinha de massa, eu vou deixar todas as gramas aí na descrição pra vocês, tá bom? E a gente vai fazer tipo um ovinho e depois tipo um triângulo arredondado pra fazer a parte da cabeça do red. E aí a gente vai fazer assim, ó, dando uma achatadinha, alisadinha com a palma da mão, para deixar nesse formatinho, tá? Isso depende muito da sua modelagem, se você quiser fazer também um pouco mais redondo, tudo bem. Tô usando o marcador de boca da Blue Star e eu vou afundando e abrindo um pouco essa boca, ó, para cima e para baixo. E com o pincel modelador, os cantinhos eu dou uma arredondada e passo aqui por dentro. Fez essa cavidade, eu já vou colocar um pouquinho de massa preta pra gente fazer o detalhezinho da boca. Você pode esperar isso aqui também ressecar antes de você preencher com a massinha preta, mas eu já fui fazendo logo. Tira o excesso e encaixa bem certinho. Dá aquela alisadinha para combinar aqui bem por dentro dessa cavidade da boca. E a gente vai pegar um pedacinho de massa branca para fazer os dentes. Então você vai cortar, dar uma achatadinha aí numa tirinha de massa branca. Pode usar o auxílio de uma estequinha também, da Blue Star. E aí você vai colocar bem aqui em cima. Não precisa ser muito grande, só o suficiente para simular então esse dentinho aí do red. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai ajustar com a esteca para unir bem com a parte de baixo da massa e marcar aqui como se fosse 2 dentinhos, ó, dei uma achatadinha antes para ficar tudo igual. E agora eu vou achatar, ó, viro a esteca e marco. Olha que bonitinho, gente. Feito isso aqui, a gente vai pegar um pouquinho de massa branca para fazer o detalhezinho do focinho dele, ou dela, né?
Então, vou colocar o palito aqui, mas pode ser um arame também, galvanizado de preferência. Vou encaixar. Marco novamente aqui a área dos olhos, porque a massa ainda tá secando. Para esse olhinho não estufar, né, e não sair enquanto seca, eu dou sempre uma apertadinha de novo. E aqui, ó, eu vou marcar as mãozinhas do mesmo jeito, bem suave o punho, na verdade, que as mãozinhas são bem gordinhas. Vou marcar também com pincel modelador. E vou, ó, deixar desse jeitinho aqui. Eu vou colocar nessa posição, mas você pode colocar na posição que você quiser, as mãos, fica bem legal. Aqui atrás também vou dar uma leve marcadinha, né? E até mesmo para unir a parte dos braços, a parte da cabeça no corpo. Enquanto tá molinho, eu gosto de fazer assim. O bom dele ter pelo é que a gente pode fazer essa texturinha e aí o acabamento fica melhor. Vou fazer de novo aqui. Esteca a faquinha da Blue Star, ó, cortando os dedinhos. Bem simples. Geralmente, quando a gente faz bichinhos, a gente não coloca 5 dedos, tá? Eu tenho o costume, eu não reparei se ele tinha 4 ou 5, mas eu coloquei 4. Quando é humano, é que eu coloco os 5. E aí, ficou assim. É só deixar agora secar. Mas antes disso, deixa eu fazer a cauda, né? Acabei esquecendo a cauda. A cauda eu coloco um pouquinho mais claro, ou seja, eu coloco mais branco aqui, nessa mesma tonalidade que a gente tinha tingido. E aí eu venho riscando também. E vou fazer uma marcação nessa cauda. E pode ser com o dedo ou com um rolinho, né? O cabo do pincel, ó. Dá uma suavizada aqui. É bem sutil, para depois a gente poder sombrear. Marco novamente, puxo aqui um pouquinho. Ó, tem que ficar mais ou menos assim, a cauda é bem grande. E eu já vou colar aqui, encostando no bracinho, para ele ficar já preso nessa posição, tá? Ó. Aqui embaixo eu coloco uma bolinha, só para me dar um apoio ali, para ele não ceder, não descer enquanto seca. E olha que bonitinho, deixa secar. E aí você vai poder usar aí depois para sombrear, depois que estiver totalmente seco, um giz pastel seco ou até mesmo um pozinho da Ceramanil da linha Foscas. Eu não tinha aqui um da linha Fosca que fosse na cor que eu precisava, então eu misturei alguns giz pastéis ali vermelho, marrom, né? Para poder fazer esse sombreado. É bem sutil, gente, e tem que estar seco para não manchar, tá bom? Então você vai passando aí com um pincel bem fofinho. Só na parte das pernas, das mãos e da cauda. Só para dar um degradê aí nesse corpinho. Depois de tudo seco, você vai quebrar esse palitinho, tirar e vai colar numa base. Eu uso a Tec Bond número 2. Passo aqui, seguro alguns minutinhos. Segundinhos, na verdade. E pronto, gente, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau.